E, Mauro César, agora falando do Flamengo. Flamengo começou o Campeonato Brasileiro com muita pressão, né? Que tiveram os protestos no CT do Ninho do Urubu, torcedor batendo em carro, jogadores abalados, uma repercussão aí nacional sobre o episódio, crise na diretoria, crise no departamento de futebol, e o Flamengo vai para essa estreia contra o Atlético Goianiense em Goiânia. Você diz que você viu pontos positivos. Você acha que o Flamengo teve uma evolução nessa estreia no Campeonato Brasileiro? Primeiro a gente tem que entender o contexto, né? O que eu acho curioso, assim, o time está numa crise desgraçada, né? Uma crise que envolve a parte política, com a guerrilha política interna, que ela se acentua quando o time vai mal. Desencontro de alguns profissionais, né, do clube, alguns jogadores com a comissão técnica, com o treinador especialmente, pela proposta de jogo e tudo mais. A Flávia Mimi, atuante como nunca, né? A Flávia Mimi, ela vive de tentar ferrar o Flamengo. Ela já fez ano passado, quando ela provocou, né, ela ajudou e muito a demissão do Rogério Ceni e aí a contratação do Renato Gaúcho deu no que deu, né? O Abel Ferreira deve agradecer todas as noites a Flamengo Mimi, porque ele de novo enfrentou o Renato Gaúcho numa final e ganhou, o que é uma delícia, né? Enfrentar o Renato Gaúcho numa situação dessa, e foi o que a Flamengo Mimi provocou. Enfim, torcida lá na porta do CT, batendo no carro do jogador. Bem, se eu esperar que esse time entre em campo dias depois, no dia seguinte, né, da confusão, e jogue como se fosse o Barcelona do Pepe Guardiola com Xavi, Iniesta e Messi, é um pouco demais, né? Então você tem que tentar entender o contexto. Eu achei que ontem, assim, eu percebi primeiro uma trégua, acho que os jogadores perceberam, os jogadores insatisfeitos, que não adianta fazer beicinho, o técnico não vai cair por isso, ele vai continuar, se ele cair vai ser por alguma outra razão. Então eu vi mais envolvimento em relação ao jogo contra o Fluminense, que foi vergonhoso, atuação vergonhosa. O time saiu mais organizado, não teve tanta ligação direta, o time controlou bem o jogo no primeiro tempo, foi feito até um gol, teve um início muito ruim, sofreu até um gol anulado por impedimento, com a intervenção do VAR, depois teve um controle do jogo, criou situações, no segundo tempo caiu de novo, falhas defensivas, mas a defesa toda remendada. Tinha 5 jogadores que atuam na primeira linha de defesa fora de combate. O Felipe Luiz, que joga agora ali, o Fabrício Bruno machucado, o Gustavo Henrique sentiu lesão antes de começar o jogo, o Pablo que chegou e se machucou, e o Rodrigo Caio, que está um tempão parado. Então são 5 jogadores que integram o elenco que não estavam à disposição. Aí jogou o Léo Pereira, né, que falha inclusive no gol, marca lá o Dudu a uma distância muito grande. Tem uma falha grave do Andrés Pereira na origem do lance, que ele tenta fazer um passe por dentro da defesa do Atlético, totalmente equivocado, a bola é interceptada e dali rapidamente o Atlético aciona o lateral direito do Dudu, que cruza para o gol do Wellington Rato. E o erro também dos jogadores que se afundam todos eles na pequena área quando o jogador atacante do Atlético recebe a bola livre para finalizar. Então vários erros aconteceram, individuais, coletivos, mas uma defesa toda remendada contra um Atlético que é uma equipe interessante, é um time que meteu 4-0 na LDU na terça-feira, ganhou o título goiano em cima do Goiás, virando o jogo 6 dias antes dessa partida contra o Flamengo, e o pessoal, eu vi o torcedor falando, não, tem que golear lá. Até parece que o Flamengo vai lá e passeia. Perdeu no ano passado, perdeu no ano retrasado, com o Domi, tomou até de 3, né, com o Rodrigo Caio jogando de lateral direito, um desastre absoluto. Então não é tão simples, isso é muito prepotente, sabe? Essa coisa, não, vai lá, tem que amassar, não é assim. Eu acho que houve um progresso, o mais importante foi, os caras tentaram jogar. Os jogadores acho que perceberam, alguns que estavam ali meio de malzinho e tal, e eu acho que o time conseguiu ter bons momentos. Não esperava mais do que isso. Acho que seria uma expectativa muito exagerada. Agora é óbvio que não está bom, é óbvio que tem que melhorar, é evidente que tem uma série de problemas, mas acho que nessas circunstâncias eu não esperava nada melhor do que isso, não. E acho que aos poucos, assim, de uma forma equivocada, o Flamengo vai fazer... Acho não, é a tendência, vai fazer as mudanças que tem que ser feitas no elenco. Hoje o René foi dispensado para o Internacional, o Flamengo vai ficar com 40% dos direitos de uma eventual negociação que aconteça com esse jogador. É um jogador que tinha contrato até o final do ano, não vinha sendo aproveitado. Acho que é um jogador correto, cumpridor, nunca cometeu erros graves em jogos importantes, participou de campanhas importantes. Você pega, por exemplo, o jogo com o Emelec lá, com o tempo de Jorge Jesus, ele bateu o pênalti e fez. O Willian já perdeu 3 pênaltis importantes em jogos assim. 3. Um deles em Libertadores contra o Racing, que ele fez o gol de empate e depois perdeu o pênalti. E o Willian Arão ontem cometeu alguns erros também bizarros. E aí, né? O técnico até no final, ele perguntaram sobre o Arão, eu até concordo com o que ele falou. Ele falou, o Arão joga de zagueiro, mas não está treinando como zagueiro. Então, um tempão sem jogar na função. E na última hora, como o Gustavo Henrique sentiu uma lesão, ele teve que puxar o Arão para a zaga e colocar o Léo Pereira naquela posição ali na esquerda. Enfim, foi um desastre. Defensivamente, muitos problemas. Mas acho que houve progressos, né? O que eu acho que um grande problema que está acontecendo é que quando chega um técnico
técnico de fora, e, por exemplo, ele joga sempre com 3 zagueiros, com todo respeito, acho que todo mundo tem direito a falar sobre o que quiser sobre futebol, mas eu vejo muitas análises rasas, sabe? Muito rasas. Por exemplo, o Flamengo não pode jogar com 3 zagueiros. Mas por que não pode? Porque não tem essa história. Mas como assim? Qual o problema? Grandes equipes do mundo, o Chelsea joga com 3 zagueiros. A Inter joga com 3 zagueiros, eles podem até reassumir a liderança do campeonato italiano, depois que o Milan empatou hoje com o Torino. Várias equipes importantes jogam com 3 zagueiros. Qual o problema? O Antônio Conte ganhou um campeonato inglês com o Chelsea há 3, 4 anos com 3 zagueiros. Várias equipes jogam assim. O São Paulo foi tricampeão brasileiro com 3 zagueiros. E o Flamengo do papai Joel Santana em 2007 tinha 3 zagueiros. O Jailton, volante, virava zagueiro. O Brasil ganhou a Copa do Mundo, a última, muitas vezes com 3 zagueiros. O Edmilson era um híbrido, ele era hora o volante e o zagueiro. O Fluminense do Abel Braga faz a mesma coisa com o Felipe Melo. Hora ele é volante, hora ele joga no meio dos 2 zagueiros. E o Palmeiras ganhou do Flamengo na final da Libertadores com 3 zagueiros, porque o Piquerez jogou na linha defensiva e o Scarpa era o ala esquerdo. Então qual o problema que, sabe? Então assim, as pessoas se agarram numas crendices e ficam repetindo aquilo para tentar minar o trabalho. Eu gostaria de ouvir críticas de quem acha o técnico ruim, acha que não serve, tem que mudar, com o mínimo de conteúdo. Isso não acrescenta nada, assim, eu acho que os caras olham para o campo e não enxergam nada, não é possível. Ontem eu ouvi uma pergunta na coletiva, foi um momento até constrangedor, que aliás, acho que é um outro problema dessas coletivas, do Flamengo especialmente. Eu acho que coletiva de imprensa é coletiva de imprensa. Jornalistas é que tem que participar. Se o cara não é jornalista, se ele tem canal no YouTube, se ele é dono de uma emissora e tal, mas não tem que participar. Então cria um outro espaço para ter contato. Porque o cara chega lá e fala, nossa defesa, porque o nosso time, nosso nada. Não tem nada de nosso. Mesmo que você torça pelo time, você não está ali como representante do time. Você não pertence àquilo ali, meu amigo. Se você quer pertencer, você vai para arquibancada. Ali não é o seu lugar. Independentemente de você torcer para o time, eu não gosto disso, tem seleção brasileira. Você não tem que abordar o técnico da seleção, nosso nada. Você está ali como jornalista, está ali para fazer questionamentos, não para se colocar como parte integrante, porque se você faz parte, já começamos de uma ideia de que você vai ser condescendente nas críticas, nas perguntas, e não é esse o papel da imprensa. É uma distorção absurda. Aí ontem houve uma pergunta de um colega, não lembro exatamente quem fez, era um youtuber, acho que o Rafa Melo. É isso mesmo, agora lembrei. E ele foi fazer uma pergunta, achei que ele tentou imprensar o Paulo Souza. Seria até legal se pudesse mostrar. Foi constrangedor pelo seguinte: ele começa a perguntar ao Paulo Souza sobre como a maneira do time jogar. Não, esse sistema não está funcionando. Aí o Paulo Souza retruca e pergunta, mas como? O time joga como? Com 3 zagueiros, defendendo ou atacando? Aí o repórter diz, o youtuber diz, defendendo e atacando. Falei, não joga assim. E não joga. O Flamengo defende linha de 4. Quando o Flamengo tem a bola, desce o lateral direito. Fica o Felipe Luiz, ontem era o Léo Pereira. Uma linha de 3, o corredor esquerdo ontem era o Bruno Henrique. Eu acho que o Bruno Henrique joga muito mais de ponta do que de ala. Você pode olhar o mapa de calor dele, ele pouco aparece no campo de defesa. Everton Ribeiro, Lázaro, quando jogam ali, participam mais do jogo defensivo. Ele praticamente só ataca, entrou muito na área, fez gol, quase fez um no primeiro tempo, entrou na área, deu passe para o Gabigol, a defesa do Atlético interceptou. Então, assim, vão criando umas situações e ali você percebe, e ele foi extremamente educado. O pessoal está acostumado com o técnico, que chega lá e pergunta, fala assim, vem cá, seu time jogou assim, ó. Isso eu falo com meus jogadores, confio na equipe, próximo jogo vamos jogar melhor, vamos vencer, isso aí eu garanto. Estão acostumados com esse nível raso de entrevista. E aí fizeram a pergunta e o português educadamente falou, não, mas como é que o time... Não, o time não joga assim. O time joga assim, 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 assim. Ou seja, a sua pergunta não faz sentido. Então, assim, é preciso que a gente eleve também o nível do trabalho de quem vai lá fazer as entrevistas, né? Aí é muito fácil você chegar e falar que o técnico é uma porcaria e você não consegue fazer uma pergunta decente pro cara. Você não consegue identificar de que maneira a equipe joga. E isso não vale só para quem fez a pergunta, para muita gente, inclusive da imprensa que você vê na rede social, vociferando, fora técnico, não sei o quê. No ano passado, o Abel Ferreira, hoje tão elogiado, passou por maus momentos. Eliminação para o CRB, derrota para o Defensa e Justiça na Recopa, derrota para o Flamengo, ele foi expulso no primeiro tempo nos pênaltis na Supercopa, derrota para o São Paulo na final do Campeonato Paulista, e houve gente também torcendo o nariz para ele. O Palmeiras acreditou no trabalho do cara, foi até o final e ganhou a Libertadores em cima do Flamengo, que na primeira pressão em cima do técnico Ceni mandou embora para contratar o Renato Portaluppi, né? Por quê? Porque estava na praia e era mais fácil. Um erro crasso, histórico da diretoria do Flamengo, motivado por parte da mídia e parte da torcida, com todo respeito. Eu discordo de 99,9% das coisas que falam. Então eu não entendo nada de futebol, porque eu vejo o jogo, vejo um outro jogo. E ontem foi um festival de bobagens ditas sobre esse jogo. E na coletiva foi constrangedor ver alguém fazer uma pergunta sem a menor qualificação para isso. A menor condição. E o técnico até muito educado, muito gentil, até foi lá, respondeu, explicou didaticamente. Aliás, ele responde todas as perguntas. Pode achar que o cara é ruim, que não serve, que ele é sei lá o quê, que é português, pode ser o que for, não importa.
mas ele responde todas as perguntas corretamente. E ontem eu achei que o pior momento foi esse, pior do que o jogo em si. Eu acho que o jogo dentro do cenário atual eu não esperava mais. Mas é óbvio que não está bom, que tem que melhorar. Mas se houver progresso, se eles acontecerem, não vai ser de uma hora para outra. E eu não, isso é uma coisa óbvia que vai acontecer, isso é informação. Saiu o René agora e vai sair mais gente. Mas não vai sair de uma hora para outra, porque eles vão tentar negociar cada saída de cada jogador. Até porque se você sair rescindindo o contrato, você vai ficar pagando várias multas altas ou pagando salário até o final. Se você negocia direitinho, né, aparece um time interessado no jogador, olha, eu abro mão disso aqui, te pago essa parte, o clube vai te contratar, e aí você consegue pelo menos minimizar. O erro já foi feito em várias renovações lá atrás. Isso aí, a lambança já está feita. Agora, para corrigir, acho que tem que ser feito com um pouco de calma. Mas achei que foi razoável, aceitável dentro desse cenário. Não adianta esperar uma atuação maravilhosa de um time que está mergulhado numa crise, e acho que tem que haver sim uma reflexão profunda de quem tenta analisar futebol e não consegue enxergar o que está acontecendo dentro do campo. Mauro, com relação aqui a críticas, eu sou um que já fiz críticas ao Paulo Souza e faço algumas ainda ao Paulo Souza. Agora, o que eu acho do Paulo Souza, não taticamente falando, se ele tem o esquema dele, ele tem que sim insistir no esquema que ele acredita. Agora, eu acho que ele às vezes inventa. Isso eu acho. O Bruno Henrique ontem, eu concordo com você, ele jogou de ponta. Mas ele entraria de ala, se o Gustavo Henrique não sentisse a lesão. Com base em que você fala isso? Ele estava escalado como um ala. Com um desenho tático que aparece antes do time? Sim. Então você pega, por exemplo, o desenho tático do time do Manchester City. A escalação que ele passou. Você pega a escalação da UEFA, terça-feira, que o Manchester City publicou antes de começar o jogo, o Ake estava jogando de zagueiro. Aí quando começou o jogo do City com o Atlético de Madrid, o Ake jogou de lateral esquerdo. Não jogou de zagueiro falso, não. Lateral esquerdo mesmo. O que está no desenho tático não vale. O que vale é o que está em campo. Se a gente for analisar aquele papelzinho que o cara divulga ali. Aliás, os técnicos... eu acho que já atrapalhou o trabalho. Eu acho que já atrapalhou o trabalho do Bruno Henrique algumas vezes, esse esquema de três zagueiros. O São Paulo dá a escalação por ordem numérica. E eu acho que um dos principais jogadores do Flamengo. O São Paulo dá a numeração por ordem numérica. Então o Caleri está jogando de zagueiro porque ele está ali nos terceiro ou quarto da lista. Isso as múltiplas funções que o Scarpa exerce no time do Abel. E uma das qualidades que eu vejo no Abel é essa, não é só o fato dele ser lá motivador e tal. É que o Abel ele consegue fazer com que os jogadores cumpram uma série de papéis, inclusive o Scarpa contra o Flamengo jogando, né, numa outra função com o Piquerez lá por dentro, e depois ele passou a repetir isso mais vezes. Chelsea também. Contra o Chelsea também. Então, essa é uma qualidade, quer dizer, você mudar a forma de jogar sem trocar as tuas peças. Não é todo mundo que consegue fazer isso. E no caso do Paulo Souza, eu acho que ele tem um caminho um pouco mais difícil do que a maioria dos técnicos que assumem um time novo, porque na verdade ele traz uma proposta quase que de ruptura em relação à forma como o Flamengo jogava. O Flamengo tradicionalmente não joga dessa forma que ele está tentando implantar, e isso é mais difícil até para o jogador assimilar. Sabe o que eu acho? Eu acho que, do mesmo jeito que esses jogadores têm que ter um período de adaptação quando eles vão jogar lá fora, o treinador aqui no futebol brasileiro, por melhor que ele seja, por mais rodado que ele seja, em nível internacional, ele tem que ter um período de adaptação ao futebol do Brasil. Porque aqui é uma coisa atípica. Nós somos uma ilha em relação ao resto do mundo, sabe? Em nível de exigência, em nível comportamental. Você veja o que aconteceu ontem, esses dias aqui lá na chegada do jogador do Flamengo. Aqueles vândalos subindo em cima de carro. Tudo isso acho que assusta os caras também. Aqui no Corinthians, o goleiro do Corinthians... Não, assusta muito, não é? O goleiro do Corinthians sendo ameaçado de morte. Aí o treinador chega e fala assim, mas caramba, onde é que eu vim para amarrar o meu burro? Sabe? Por mais experiente, por mais rodado que o cara seja, ele tem que ter esse período de adaptação. Não é fácil. Futebol brasileiro, a cobrança aqui é uma coisa difícil. Ainda você dirigir um Flamengo é muito complicado. Eu tive com o Rogério... No segundo jogo ele estava sendo chamado de burro. Eu tive com o Rogério Ceni, ele me falou exatamente o que você falou. A Flamengo derrubou ele lá. Ele falou, olha, e o pior é que os jogadores que são mimados, no caso do Flamengo, tem um monte de mimado ali. O Flamengo, aquele ano de 2019, foi o anormal. Eu vou bater nessa tecla aqui. O normal é o que vive o Flamengo hoje. O Flamengo sempre foi encrenca, briga, confusão, briga de diretoria, elenco rachado. Historicamente tem isso no Flamengo. O anormal... Não, mas é um novo Flamengo, né, Nilson? Sim. É um Flamengo hoje rico, é um Flamengo organizado financeiramente. Sim, só que o anormal aconteceu em 2019. Aquilo foi anormal.
Aquele período do Flamengo ganhando com o Jorge Jesus, jogando aquele futebol encantador, aquilo não fez parte da normalidade. A normalidade é essa, é empatar com o Atlético Goianiense, perder um jogo, ganhar outro. Não tem esse negócio mais. Os jogadores envelheceram, então tem muita coisa para se analisar. Um técnico, coitado, que está chegando, que tem que se adaptar também. Por exemplo, esse tipo de cobrança que o Mauro falou, tem toda razão. Tem cara que é paraquedista e quer fazer pergunta, quer analisar futebol com um técnico de nível internacional. Ele não tem condição para isso. Não tem condição. E abre-se espaço para esse tipo de cara e a pressão fica enorme. O Rogério sentiu isso dentro do Flamengo, principalmente desse pessoal aí. Pessoal que faz parte do mimimi, da imprensa mimimi, porque lá tem isso também. Então ele sentiu isso dentro do Flamengo e um cara que já conhecia o futebol brasileiro. Eu acho que quem não conhece, por exemplo, o menino, o Paulo que chegou lá no Flamengo, o Vitor Pereira que está aqui no Corinthians, sabe? E os técnicos que estão chegando no futebol brasileiro, eles sofrem sim até se adaptar à realidade. O Abel está se adaptando agora. O Abel, depois de quase 2 anos, ele começou a entender um pouquinho mais o que é ser técnico de um grande clube aqui no futebol do Brasil. Nós somos uma ilha, diferente do mundo.